Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Há um só Deus, embora existam muitas religiões. Somos, portanto, filhos do mesmo Pai. E mesmo quem não acredita em Deus reconhece que a natureza nos faz irmãos. Por longos anos, as diferenças culturais, étnicas e religiosas engendraram sofrimento. Gandhi e Martin Luther King Jr. são ícones de uma nova era, que entregaram a vida para que a igualdade elementar entre os homens fosse reconhecida e respeitada, não obstante a beleza da diversidade humana. A ciência finalmente revelou o óbvio. Todas as pessoas do planeta descendem dos mesmos antepassados, cujos vestígios arqueológicos, datados de 7 milhões de anos, foram encontrados na África. As diferenças são superficiais. Mais do que isso, todos os seres do planeta vêm da mesma matéria constitutiva, do mesmo barro, por assim dizer. Somos parentes, viajantes da mesma nau. Então, o que nos falta para viver como uma família? O aprendizado da fraternidade, no qual ainda somos bastante iniciantes. O filósofo contemporâneo francês André Comte-Sponville sugere que amemos nossos amores incondicionalmente e tratemos todos os demais como se os amássemos, como gostaríamos de ser tratados. Gentileza nos gestos, bondade e pureza de intenções são maneiras que esperamos ver entre irmãos. Isso não evitará eventuais discórdias, porque o conflito faz parte das experiências relacionais, pois as diferenças produzem desencontros. O modo como lidamos com os conflitos é que revelará nossa consciência fraterna. Começamos por dar aos outros o direito de ser diferentes e culminamos amando-os mesmo assim. Deus nos fez na infinita diversidade, mas une-nos na essencialidade. Procure estabelecer com todas as pessoas da sua vida um ambiente de relações harmoniosas. Tolerância, boa vontade e carinho são imprescindíveis. Jamais recorra à violência para solucionar qualquer questão. Ninguém consegue limpar a mão suja de lama na própria lama. Compreender o próximo como a um irmão é um primeiro passo para a compreensão de Deus. O programa Espírito e Vida de hoje vai tratar de um assunto que interessa a muita gente. Vamos falar sobre guias e mentores espirituais. O que são guias espirituais? Como saber quem são? Há alguma diferença entre guias e mentores? Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é Altamir Cunha. Altamir é escritor, palestrante, pesquisador e integrante do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. Altamir, guias e mentores espirituais, e eu ainda acrescento, e anjos da guarda também, são a mesma coisa ou há alguma diferença entre eles? Na verdade, guias e mentores, nós poderíamos dizer, são a mesma coisa. São espíritos que assumem o papel de orientar, de esclarecer alguém que se encontra encarnado, vamos dizer assim. Agora, quando fala assim, anjo de guarda, já tem um significado diferente, porque supõe-se que o anjo de guarda seja um espírito de uma evolução bem maior, um espírito superior ao que diz respeito à evolução daquele ente que vai ser cuidado, vamos dizer assim, e esse trabalho, vamos dizer, é assumido desde a espiritualidade. Não só nessa encarnação, mas pode, inclusive, sobre várias reencarnações, aquele anjo de guarda ser o responsável por aquele espírito. Ao passo que mentores e os que orientam, os orientadores espirituais, são espíritos que assumem em determinadas tarefas. Eles podem até orientar a vida daquela pessoa na mediunidade, em determinadas tarefas, e nesses nós ainda colocamos os chamados espíritos familiares, que são espíritos que não assumiram tarefas na espiritualidade, no entanto, desencarnaram, eram ligados afetivamente àquela pessoa, eram familiares, amigos,
e se vinculam àquelas pessoas, às vezes, em momentos que ele necessita de ajuda, intuindo, dando alguma orientação, algum esclarecimento, intercedendo na espiritualidade em favor daquela criatura. Nossos pais e mães desencarnados seriam naturais Exatamente. guias nossos? Espíritos familiares que se tornam uma espécie de orientadores, isto é, no sentido de que eles, por ser pais e mães, tenham condições para aquilo. Não é o fato de ser pai e de ser mãe que já se possa orientar e esclarecer também. Em condições, principalmente um determinado tempo depois da desencarnação, tem espíritos que ainda têm certas dificuldades. Agora, se aquele espírito tem condição de orientar, por quê? Supõe-se que quem vai orientar tem a condição de superioridade naquele assunto sobre aquele que vai ser orientado. Senão, é aquela história do cego guiando outro cego, né? Haveria também, então, guias espirituais de comunidades, ou seja, de cidades, de estados, de países. E nesse sentido eu perguntaria, Jesus seria o guia espiritual da humanidade? Ah, claro, existe sim. Da mesma maneira como nós vemos, e que na verdade precisamos dizer o seguinte, as coisas que nós fazemos aqui em organização, na administração, às vezes refletem um pouco, embora precariamente, aquilo que é do plano espiritual. Existe uma hierarquia do plano espiritual também, no que diz respeito ao nível de conhecimento. Não como aqui na Terra. Alguém é meu amigo, não tem competência, eu coloco para exercer determinada função. Não, cada qual vai tendo a condição de exercer funções de acordo com a sua condição espiritual, com a sua evolução, com a sua capacidade. Então, existem espíritos que eles se ligam a determinadas comunidades, espíritos que se ligam a países, espíritos que se ligam a uma coletividade. E Jesus, vale salientar, que não apenas é o governador espiritual da Terra, mas Divaldo, Raul Teixeira e outros já fizeram questão, através das orientações dos amigos espirituais, de dizer que ele é o mentor, vamos dizer assim, o guia planetário. Não só planetário, mas solar, ou seja, do sistema solar, de todos esses planetas que giram aqui em torno do Sol, inclusive a Terra, ele é o governador espiritual, ou seja, o mentor de todos nós. Que beleza, né? Jesus realmente um espírito de uma grandeza infinita. Altamir, médiuns conhecidos como Divaldo Franco e Chico Xavier têm seus guias, não é? E todos nós conhecemos Chico Xavier, todos conhecem Emmanuel, Divaldo Franco, Joana de Ângeles. E os demais médiuns, todos esses centenas de milhares de médiuns do Brasil, todos eles têm os seus guias também? Claro, todos têm seus guias espirituais, embora que algumas vezes as pessoas tenham aquela preocupação de saber o nome do guia. Necessariamente, não quer dizer porque eu não sei o nome do meu guia, não tenho um guia espiritual. Porque algum espírito não se manifestou no centro dizendo que é o meu guia espiritual, eu não tenho. Todos nós temos. Agora, quanto ao nome, que algumas pessoas vaidosas querem sempre ter algum espírito de renome, isso não adianta de muita coisa, porque um espírito pode utilizar de um nome só para satisfazer o seu protegido, já que ele confia em Bezerra de Menezes, um protegido, um mentor espiritual dizer que deu uma ajuda e dizer que foi Bezerra de Menezes, já que a pessoa confia. Porque na espiritualidade, de acordo com a evolução, não predomina esse desejo de ter, vamos dizer assim, o mérito daquilo que se faz em relação ao próximo. Ele faz por fazer, por achar que é importante fazer o bem, e não para querer o prêmio do reconhecimento. Às vezes nós passamos a vida inteira, não é, nós espíritas, trabalhando num centro e não sabemos quem são os nossos guias ou mentores, não é? Mas todos nós temos, você já adiantou. E a casa espírita também tem o seu orientador, o seu guia, o seu mentor? Tem. Agora é interessante fazer uma observação, Nilo, a esse respeito, que muitas pessoas imaginam, porque constroem um centro, colocam o nome, por exemplo, de Sheila. Então Sheila é a mentora espiritual da criança. Necessariamente não. Ela é a patronessa, nós designamos que ser aquele espírito que nós temos uma atenção, uma confiança e colocamos como patrona, vamos dizer assim. A título de homenagem. Em homenagem. E ela pode, também em função disso, ter uma ligação, vez por outra, colaborar. Mas existe provavelmente outros espíritos mais ligados àquela casa espiritual, sem necessariamente ser aquele que nós demos o nome. E aquele mentor, então, ele é o responsável pela orientação, pelos trabalhos daquele centro. Exatamente. É assim que funciona? Pô, mas ele deve ser invocado a todo momento para assuntos, digamos, administrativos? Claro que não. As pessoas, às vezes, erram muito desse sentido. Imaginam que por nós termos o plano espiritual, que colaboram conosco, nós vamos agora nos anular no que diz respeito às decisões que precisamos tomar na casa espírita. Existem centros até que faz reunião com os mentores espirituais para escolher os seus dirigentes espíritas. Não é aconselhável muito isso, Nilo? Por quê? Porque nós vamos nos anular.
Se a espiritualidade assumir todas as tarefas que nos competem, o que é que nós vamos fazer? Se ele assumir todas as decisões que nós temos que tomar, o que é que nós vamos ter? Nós vamos murchar em termos de inteligência e de tudo e vamos simplesmente, no lugar de crescer, vamos diminuir espiritualmente falando. Então não é dessa maneira. Existem mentores, não como aquele que esteja disponível a toda a satisfação dos nossos caprichos, mas às necessidades reais do grupo espírita, nosso particularmente, e assim por diante. Assuntos administrativos são inerentes à diretoria Exatamente. da casa, não é? A conversa está ótima, nós vamos dar uma breve parada, voltamos daqui a pouco. Não saia daí, voltamos já. Estamos aqui conversando com Altamir Cunha, falando sobre mentores e guias espirituais. Altamir, os mentores ou guias espirituais são sempre espíritos bons? Supõe-se que os mentores, para ser mentor realmente, eles sejam melhores do que aquele que ele vai dirigir. No entanto, observemos bem, pela lei de sintonia, nós podemos criar ligações com espíritos que se digam nossos mentores espirituais e que, na verdade, não têm condição de dirigir nem a si mesmo às vezes. E é o que nós vemos, em algumas vezes, em momentos encarnados que passam por processos de influências espirituais, que se entregam a determinados espíritos que se dizem mentores, fazendo coisas absurdas, fazendo coisas dignas até de compaixão, o que está sendo explorado por aquele espírito. Então, ser guia espiritual supõe-se que tenha superioridade sobre aquele protegido. Mas nem sempre, na prática, aquele que nós dizemos que é nosso guia espiritual é realmente o nosso guia espiritual. E é bom, Nilo, nós falarmos sobre isso, que nós vamos lembrar o caso que se encontra no livro Trilha de Libertação, aquele médium que era muito famoso, trazia gente de todas as partes, até do exterior, e de repente começou a se comprometer financeiramente. Veja bem, o mentor espiritual para aquele tipo de trabalho, das cirurgias espirituais, era um médico da espiritualidade. Mas ele foi perdendo a sintonia e o que foi? O mentor não tinha condição mais de operar através dele, trabalhar. Outro assumiu o nome e dizia-se ser o médico sem na verdade ser. E o final daquele médium, infelizmente, foi um final triste, né? Então é isso que nós queremos salientar para que as pessoas não venham realmente a se deixar ludibriar. Allan Kardec, sabiamente, o bom senso encarnado, e através das orientações de Erasmo, diz que às vezes é melhor até que nós rejeitemos 10 verdades, 9 verdades, do que aceitar uma mentira. Então, nós temos que realmente, para sentir se algum espírito é ou tem condição de ser nosso mentor espiritual, pelos frutos que ele produz. Conhece-se a árvore pelo fruto, Jesus. Né? Vamos supor que durante a encarnação, uma mãe sempre esteve ligada ao filho, sendo mesmo seu guia. Quando essa mãe desencarna, ela pode passar a ser mentor ou guia desse filho que ficou na Terra, ou mesmo um espírito protetor. A mãe ama tanto o filho e desencarna, continua preocupada com ele. Então ela tem essa permissão divina, digamos assim, para ficar assessorando aqueles filhos? Pode, isso aí nada que obstacule, que dificulte, poderá ser, inclusive no Livro dos Espíritos tem perguntas que relatam esse respeito, meu amigo. Que um pai ou uma mãe poderá ser mentor espiritual de um filho, desde que tenha condição, como nós dissemos, para isso. O laço afetivo que existe, a preocupação, e como tem condição de ajudar, principalmente em determinados assuntos, familiares principalmente. Por quê? As pessoas imaginam que o plano espiritual só se preocupa exclusivamente com as coisas do espírito. Mas se nós levarmos em conta de que as coisas da matéria que nós estamos vivendo, nós precisamos dela, e elas influenciam no nosso comportamento, dificultando às vezes certas sintonias espirituais, por exemplo, um estado de infelicidade em alguém faz com que essa pessoa tire a sintonia com os espíritos superiores. Vamos dizer, um familiar preocupado com aquele ente querido, vê a possibilidade de ajudá-lo, de inspirá-lo para que ele estude, passe no concurso, para que tenha tranquilidade na vida e possa se dar bem também no seu trabalho espiritual, ele pode ajudar, sem que isso cause nenhum problema, nenhuma transgressões às leis divinas. Humberto de Campos conta um caso de um guia espiritual que sofre tanto vendo o seu protegido, né, rejeitar as suas orientações, e ao final diz assim: mas eu não me incomodo, um dia ele vai desencarnar e também vai ser guia espiritual de alguém. Né? Ou seja, deve ser terrível para aquela entidade. Né? Então a pergunta seria a seguinte: há pré-requisitos para um espírito ser guia espiritual de alguém? Não é? Ele precisa preencher certos requisitos?
Olha, do ponto de vista mesmo literal da coisa, tem. Para ser guia espiritual, o pré-requisito é que tenha superioridade sobre aquela pessoa. Agora, na prática, alguém que apresenta-se como guia espiritual, como nós falamos, necessariamente não está sendo guia. Poderá dificultar ou ajudar nas coisas e complicar a vida no sentido da evolução espiritual. Porque, veja bem, do plano espiritual a visão é outra. Nós falamos que os espíritos também podem preocupar-se no âmbito material porque faz parte do processo. Mas a preocupação primordial é a evolução espiritual. Então tem processos de dificuldade na vida que fazem parte para evoluir, aquela criatura evoluir. Então ele não vai mudar. Tem certas limitações, veja bem, toda limitação, ela reflete, ou quase toda, reflete sempre o mau uso naquilo que é limitado. Então a pessoa, o espírito, vê aquilo, o mentor espiritual, não vai tirar aquele dispositivo de segurança naquela pessoa que errou no passado em função daquilo ali. Por exemplo, o uso da oratória, uma pessoa que no passado usou a facilidade de falar, de se comunicar. Talento musical. Exatamente, para transgredir as leis da vida, do amor, prejudicando pessoas, ele pode vir com processos, por exemplo, limitações, gagueira, ou a mudez mesmo, seja o que for. Então o espírito não vai tirar isso agora, enquanto não vê que ele tem condição. Os guias, os orientadores de Paulo, do apóstolo Paulo, a gente vê isso em Paulo e Estevão, que aliás está completando 70 anos de publicação, são Estevão, a quem ele havia ordenado o apedrejamento, e Abigail, a sua noiva, quando ela era materializada, né? O mentor guia pode desistir da sua tarefa? Eu desisti de Nilo, não aguento, Nilo dá um trabalho enorme, não é? Eu peço as contas, eu me demito, isso é possível? Olha, o guia mesmo desistir por causa disso não é comum, porque até atesta de que é um espírito que ainda ele tem de enfrentar o desafio e lutar. Pode, algumas vezes, espíritos, em função de tarefas extras que foram determinadas para ele ter que se afastar, mas já outro assume o lugar, tá entendendo? Isso é o que se encontra lá no Livro dos Espíritos. Pode afastar-se. Tem espíritos encarnados que dão trabalho. É aquele mau aluno que você, numa sala de aula, você realmente tem dificuldade como professor com ele. Então, o guia espiritual, por ser um espírito evoluído, ele compreende. E algumas vezes, ele até se afasta, permitindo, já que ele não sintoniza, não adianta, ele se afasta e fica aguardando em que ele novamente deseja a presença dele. Altamir, rapidamente fechando o bloco, há como saber quem é o nosso guia? Olha, há como saber. Agora, essa curiosidade de saber quem é por nome, ela tem causado muito problema, porque às vezes a pessoa assume um nome superior só para causar, vamos dizer assim, ser um cartão de crédito para aquela pessoa, e no entanto não é. Eu digo a você com tranquilidade, as pessoas já me perguntaram, e eu digo, olha, nesses 40 anos, vamos dizer, de espírita, de palestrante, de tudo, você me pergunta quem é meu guia espiritual, que eu não sei. Agora eu sei que tenho. Sei que tem e sei que tem muita paciência para lidar comigo, deve ser muito superior. Mas, na verdade, não me preocupo de saber quem é. Para não ter desistido ainda, né, Altamir? Chegamos assim ao final do nosso segundo bloco. Voltaremos daqui a pouco, ainda conversando sobre mentores e guias espirituais. Não sai daí, voltamos já. Vamos agora ao quadro O Espírito e Vida Responde, com as perguntas dos nossos telespectadores, feitas a Altamir Cunha. Como nós podemos ter certeza de que temos um guia ou um anjo? Jane, essa pergunta realmente é interessante, mas a certeza que nós temos é exatamente, principalmente, daquela voz interior, daquele momento de dificuldade que nós temos e sentimos que nós mesmos não temos condição de superação, de ter uma solução e de repente vamos sentindo que algo parece que fala dentro de nós. Isso é a presença do amigo espiritual, isso é a presença do mentor, isso é a presença, quem sabe, do nosso anjo de guarda, orientando-nos, dando intuição sobre assuntos que nós reconhecidamente não tínhamos condição de resolver. Então, é um dos motivos para nós termos a certeza da presença do mentor espiritual. Em que momento o guia espiritual se liga ao espírito reencarnante, ao recém-nascido? Se você falar o guia espiritual no sentido de anjo de guarda mesmo, na linguagem que usa inclusive no Livro dos Espíritos, pode ter certeza que é desde o plano espiritual, na preparação para a reencarnação, até o final da encarnação e algumas vezes até acompanhando durante várias encarnações. Agora, se você falar em mentor espiritual como um dos espíritos que colaboram em determinada missão ou trabalho daquele médium,
ele pode começar o trabalho dele depois da adolescência, ele pode começar na vida, na juventude e assim, dependendo da necessidade. Não há um tempo previsto para isso, não. Porque mentor, como nós sabemos, nesse sentido de colaborador, ele pode ser colaborador só em determinada tarefa. Observemos que, inclusive, o Emmanuel com Chico Xavier, embora ele possa ter acompanhado Chico desde o nascimento, quem sabe, mas ele só veio dar a presença e fazer se reconhecer mesmo em 1931, ou seja, depois Chico nasceu em 10, então 21 anos depois, né, que ele apresentou-se, disse que queria trabalhar com ele na missão do livro. Quer dizer, Emmanuel, pelo que ele dizia, ele teve um trabalho especial nessa mediunidade do Chico, na tarefa principalmente do livro. Mas não quer dizer que Chico não tivesse outros amigos espirituais, como vimos o Bezerra de Menezes participando ativamente com ele e outros mais. Gostaria de saber, em caso de aborto, como o guia espiritual acompanha essa situação do desencarnante. Na verdade, não falta ajuda para ninguém. Em toda parte, a misericórdia divina está presente. E com certeza, esse espírito que teve essa reencarnação frustrada vai ter assistência de espíritos que vão tentar recolhê-lo no plano espiritual para que seja preparado para uma nova oportunidade. Só que, observemos bem, em algumas situações, aquele candidato à reencarnação e que foi frustrado, ele não perdoando a atitude irresponsável, às vezes, daquela pessoa que fez maldosamente, ele vibra numa faixa tão negativa que ele agarra-se ao campo espiritual daquela pessoa e pode ficar ali agregado, causando inclusive problemas de uma hemorragia, causando problema, quem sabe, no futuro, pelas vibrações negativas, um câncer no útero e assim por diante. Então depende muito do espírito em si. Poderá ter espírito que, acontecendo isso, ele aceita, embora um pouco constrangido, e recebe a assistência dos mentores que o conduzem para o local adequado para se refazer daquela situação. Gostaria de saber qual a diferença de mentores para guias espirituais. Nós falamos anteriormente que mentores e guias normalmente nós usamos como a mesma coisa. Agora, anjo de guarda é que nós damos uma condição especial, que é aquele que nos acompanha desde a nossa reencarnação, o início da nossa encarnação, até o final, e algumas vezes acompanha-nos até em outras encarnações. Mas o mentor e guia espiritual, que mentor é exatamente aquele que dirige, que orienta, coisa desse tipo. Guia também, então tem o mesmo sentido. Agradecemos a presença de Altamir Cunha em nosso programa. Altamir, mais uma vez, muito obrigado. Nós agradecemos, amigo. Sempre que precisar estaremos às ordens. É uma satisfação imensa estar colaborando com vocês. E vamos convidá-lo outras vezes, com certeza. Vamos agora ao último quadro do nosso programa. Nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema. Diversas obras tratam do assunto abordado no programa de hoje. Anotem aí: O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Os Mensageiros, Os Obreiros da Vida Eterna, Libertação, todos livros de André Luiz, psicografados por Chico Xavier. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida. Mas você pode entrar em contato com a equipe do programa através do e-mail espiritovida@yahoo.com.br. Agradecemos a sua sintonia e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz em Jesus.